Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje tem Santos no Estádio da Serrinha, 19 horas, Santos e Goiás. E olha, os resultados de ontem foram favoráveis ao Santos Futebol Clube. Se o Santos vencer o Goiás hoje, ele dorme de domingo para segunda na liderança. É o Santos Futebol Clube podendo chegar à liderança. Vamos falar muito sobre isso. E o Bustos vai com aquilo que tem de melhor, hein? O Santos deve entrar em campo com aquilo que tem de melhor. Você vai saber o provável time do Peixe para o jogo de logo mais, o provável Goiás. Vamos falar tudo sobre este Santos Futebol Clube e também quero falar sobre Carlos Sanches, que realmente pode estar deixando o Santos Futebol Clube. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, se inscreva no canal. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da Up Sports Bet. Galera que nos acompanha e curte fazer um extra com apostas esportivas, essa é a plataforma Up Sports Bet. A casa de apostas que mais cresce no Brasil. Olha, hoje tem rodada no Campeonato Brasileiro. Corre na Up Sports Bet, faça o seu cadastro e comece a fazer as suas apostas. É a Up Sports Bet, a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil. Meus amigos varandeiros, 19 horas, Estádio da Serrinha, a bola vai rolar. Santos e Goiás, grande jogo. O Santos é terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. O Santos tem 10 pontos e o Goiás é apenas o 16º colocado do Brasileirão, com apenas 5 pontos ganhos. O Goiás que é comandado pelo treinador Jair Ventura. O Goiás que tem alguns jogadores conhecidos, como o próprio Apodi, né? É um jogador bastante rodado e é um time experiente o Goiás. O Goiás é um time com muita experiência, mas olha, no papel, o Santos é mais time do que o Goiás, com toda certeza, e o Bustos nada de poupar neste jogo, hein? Existia a expectativa que ele pudesse tirar alguns jogadores importantes visando a partida de quarta-feira contra o La Calera, mas não é isso que vai acontecer. Todos viajaram para Goiás, o Michael recuperado de uma lesão na posterior da coxa. O Michael viajou, vai para o jogo. O único desfalque é o Ângelo, que ainda está em fase de recuperação. No mais, força máxima. Pode acontecer uma mudança, Angulo entrando no lugar do Ricardo Goulart. A princípio, o Ricardo Goulart é o favorito para jogar ali no meio-campo, mas o Bustos pode optar por um time um pouco mais ofensivo com a entrada do equatoriano Angulo. Vamos conferir os prováveis times, as prováveis escalações de Santos e Goiás? Tá na tela. Portanto, o Goiás, comandado pelo Jair Ventura, terá o Tadeu no gol, 3 zagueiros, Sidmar, Reinaldo e Caetano. 4 homens no meio-campo, Diego, Elvis, Felipe Bastos e Juan Pablo. E na frente, 3 atacantes, Apodi, Dadá Belmonte, que jogou o Campeonato Paulista aqui, conhecido também pelo torcedor paulista, e Pedro Raul, o centroavante. Portanto, numa linha de 3-4-3, o Goiás de Jair Ventura. Já o Santos, João Paulo, Madson, Michael, Bauerman e Pires, Rodrigo Fernandes, Anocelo, Goulart e Julio, Léo Batistão e Marcos Leonardo. É um time muito parecido, né, com os times que o Santos venceu. O Cuiabá venceu também o Curitiba, só com a saída do Velasquez para a entrada do Michael. Portanto, tá aí o provável time do Santos. O Michael está pronto para o jogo, né? Aliás, o Michael já poderia ter jogado contra o Curitiba no meio de semana pela Copa do Brasil e por uma opção do Bustos, ele foi preservado. O Bustos tinha receio de perder o Michael para o restante da temporada, até porque o Michael tem 33 anos de idade. Agora, o jogo de hoje é um jogo importantíssimo para o Santos. Corinthians ontem empatou com o Internacional. O Atlético Mineiro venceu a sua partida, né? O RB Bragantino perdeu ontem para o Palmeiras. E o campeonato está muito equilibrado na parte de cima. Mas se o Santos hoje vencer, ele vai a 13, iguala ao Corinthians, mas passa o Corinthians em saldo de gols. Então a importância da vitória hoje contra o Goiás, que é um time que está na parte intermediária da tabela, tá numa... Aliás, nem intermediária, né? O Goiás está na parte de baixo da tabela. Então o Santos hoje precisa vencer o jogo se quiser se manter lá em cima. E lembrando que a próxima partida do Santos no Brasileiro é em Barueri contra o Ceará,
em Barueri contra o Ceará na 7ª rodada do Brasileirão no próximo sábado. E um ponto importante sobre a Arena Barueri, o Santos pode se acostumar a jogar na Arena Barueri, isto porque a Copa Sul-Americana, na próxima fase, não permite jogos em estádios com capacidade menor a 20 mil pessoas. Portanto, a Vila Belmiro hoje tem uma capacidade de apenas 16.200 pessoas. Portanto, se o Santos passar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, terá que encontrar um outro estádio. E muito provavelmente esse estádio será a Arena Barueri. Tá certo? Meus amigos varandeiros, quero falar sobre Carlos Sanches. Carlos Sanches, mais uma vez, não foi relacionado para a partida de logo mais no estádio da Serrinha. E olha, o Santos já conversa com o staff do jogador e deixou muito claro que o Carlos Sanches não faz mais parte dos planos do Fabian Bustos. O Sanches, que chegou ao Santos em 2019, um jogador com muita história, com muita bagagem, né? Veio realmente para fazer história no Santos Futebol Clube, fez uma temporada de 2019 boa, 2020 também jogou alguns jogos e acabou se lesionando, né? E voltando somente em 2021, ficou praticamente 11 meses parado desde a sua contusão e desde então não conseguiu render mais aquilo que a diretoria esperava e também que o torcedor esperava. O Sanches tem publicado nas suas redes sociais, né, algumas frases ali dizendo que vai buscar a sua felicidade e claramente o Sanches deve receber alguma sondagem do mercado sul-americano, até mesmo do futebol mexicano e sair na janela de julho. Portanto, o Sanches está com os dias contados no Santos Futebol Clube e a expectativa é que ele possa realmente ser negociado na próxima janela, que é a janela do mês de julho. Falávamos sobre isso ontem no vídeo. O Santos que vai se movimentar para contratar jogadores na janela de julho, mas também tem a movimentação do Santos para conseguir liberar alguns jogadores, né? E de alguma forma reduzir a sua folha salarial. O Sanches, por exemplo, é um dos jogadores, o próprio Jobson, o Ivonei, que é da base, que tem um alto salário, o Augusto Galvão, o Thailson, o Alanzinho. Portanto, são jogadores que hoje estão treinando no Santos Futebol Clube. O Ivonei ainda assim está sendo aproveitado no Sub-20 porque tem idade. O Ed Carlos, por exemplo, é um jogador que tem 21 anos de idade e não consegue mais ser aproveitado no Sub-20 e não está sendo utilizado pelo Bustos no profissional. Então é um jogador que o Santos vai precisar decidir, né? Porque se ele continuar no Peixe, ele não vai poder atuar se não for utilizado pelo Bustos. Então deve ser emprestado ou até mesmo vendido. E quanto ao Sanches é isso. O Sanches não vai ser utilizado pelo Fabian Bustos. Isso já está claro que o Sanches não é mais opção do treinador argentino. Meus amigos varandeiros, logo mais a bola vai rolar e o Varanda Futebol Debate vai entrar no ar às 17 horas, hein? Com Santos e Goiás no pré-jogo mais eletrizante da web. Jogo difícil, mas eu tô apostando numa vitória do Santos hoje. Eu acho que vai ser um jogo complicado, nunca é fácil enfrentar o Goiás, em especial jogando nos domínios do Goiás, né, no estádio da Serrinha, que deve receber um bom público no final da tarde de hoje, mas eu aposto que o Santos vença o jogo. O Santos está com uma defesa muito consistente nas últimas partidas. A zaga do Santos, com Velasquez e Bauerman, atuou muito bem os dois últimos jogos. Hoje nós teremos o Michael no lugar do Bauerman. O Michael é um grande zagueiro, Lucas Pires em grande fase, o Maddson crescendo muito, Rodrigo Fernandes vivendo um ótimo momento, Zanocelo crescendo também de produção e a linha ofensiva do Santos muito bem. É claro que fica mais uma vez a dúvida quanto ao Ricardo Goulart. Ricardo Goulart é um jogador que tem deixado a desejar. Espero que hoje ele consiga fazer um grande jogo, mas meu palpite é 3-2. Acho que o Santos é mais tímido que o Goiás, mas precisa sim respeitar o time goiano, porque é claro que não é um jogo fácil. O brasileiro não tem jogo fácil. Palpite para hoje 3-2, hein? Eu acho que o Santos hoje vai ganhar por 3-2 do Goiás. Vai ser um jogo complicado, mas o Peixe vai seguir na liderança do Campeonato Brasileiro. Aliás, o Santos que pode retomar, não seguir, né? O Santos pode retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço, valeu galera! Tchau!